Boa noite, pessoal! Estamos iniciando mais uma live, hoje com a Paula, que é hacker. É uma profissão bem diferente, né? Muita gente acha que é um trabalho ilícito, é um trabalho, né, que, poxa, os hackers invadem sistemas, roubam senha e tudo mais. Então, muita gente acha que é uma profissão diferente, mas na verdade a Paula vai contar pra gente como que é trabalhar como hacker, o que ela realmente faz, né? Como que ela trabalha buscando vulnerabilidade em sistemas, como é que ela ajuda as empresas a terem aplicativos, software, sistemas seguros, né, que conseguem impedir ataques, né, de pessoas, de hackers, para que não consigam acessar sistemas que deveriam ser travados. Vou chamar a Paula aqui para começar a live. Ela já entrou, deixa eu chamar ela aqui. Pronto, chamei. Boa noite a todos. Tem pergunta já, que eu já deixei uma caixinha de perguntas aqui. Olá, Paula. Oiê, boa noite, tá me ouvindo bem? Sim, e você tá me vendo, me ouvindo? Sim, sim. Maravilha. Paula, primeiro eu queria te dar boa noite, agradecer pelo convite, né? Eu tô super ansiosa para conhecer sua profissão e conhecer sua história profissional, tá? Maravilha também. Super ansiosa para compartilhar com vocês. Boa Ah, noite, todo mundo. maravilha. Paula, então assim, pra gente começar o papo aqui, como que você escolheu qual profissão seguir? Você sempre curtiu tecnologia? Como é que foi isso? Então, sim, sempre curti tecnologia, desde pequena, desde criança eu gostava muito de mexer com computador. Quando eu era criança a gente não tinha tantas coisas como tem hoje, mas já tinha algumas coisas, então eu já mexia bastante, passava a tarde às vezes é, vendo coisas na internet, enfim. Só que eu nunca levei isso como uma possibilidade de profissão, né? Eu sabia que algumas pessoas se formavam na área, mas eu desconsiderava um pouco, falava, acho que não leva muito jeito para trabalhar com TI, né? Só que aí na época que eu fiz ensino médio, tava todo mundo prestando vestibular e eu ainda na época meio assim, meu Deus, ainda não decidi o que eu quero fazer, preciso escolher uma faculdade, enfim, né? Preciso escolher algo para fazer. E aí, nessa época, eu estava ainda vendo opções, né? Tinha passado o começo do ano, já estava no meio do ano, e aí eu vi um curso na área de TI, né, pela FATEC, do Instituto do Centro Paula Souza, aqui de São Paulo, que oferece, né, faculdade, é uma faculdade pública estadual, e gratuita, que na época me ajudava muito, né? Aham. E aí eu pensei assim, poxa, eu ainda, né, não tenho certeza do que eu vou fazer e tudo mais, mas uma certeza que eu tenho eu sempre mexi muito com tecnologia e é uma coisa que eu gosto, assim, desde criança eu gosto de mexer com essas coisas, gosto de abrir equipamentos, gosto de, enfim, de algum jeito eu vou conseguir sair do outro lado nessa profissão, né, ou pelo menos até eu me estabilizar, se não, se eu decidir fazer outra coisa, tudo bem também, né. E aí eu Maravilha. fiz a formação, Qual que era um tecnólogo. curso que você fez? Eu Tecnólogo? fiz a tecnólogo de análise e desenvolvimento de sistemas, né? Ah, É um legal. curso voltado para desenvolvimento. E aí eu falei, bom, é um tecnólogo, são 3 anos, né? Também, se nada der certo, lá na frente a gente repensa a trajetória. E aí eu comecei, e aí eu prestei, né? Que eu passei, deu tudo certo. E aí eu entrei no curso de análise e desenvolvimento de sistemas pela FATEC. E O aí, curso assim, é na bom? época, Sim, Paula, só uma dúvida. Tem bastante aula prática, você recomenda o curso? Porque aqui a gente não, o curso recomenda é. bastante a Fatec, né? Porque assim, não Sim, é tão sim. difícil de entrar, também não é fácil, tem um vestibular, mas assim, se estudar, acho que consegue passar, né? Como que você vê o vestibular? Sim, o curso é muito bom. Sou muito grata à FATEC e ao Centro Paula Souza no geral, porque eles dão cursos profissionalizantes, tanto para ensino médio quanto para o pessoal a nível de graduação. E eu recomendo muito, porque, principalmente para quem está na área de tecnologia, eu acho que é muito vantajoso cursar pela FATEC. Porque a graduação ela não é tão extensa, né? Ela é um tecnólogo, e aí a gente sabe que na área de tecnologia a gente tem outras opções de formações ao longo da carreira, né? Então a formação ela não é longa, o vestibular ele é menos concorrido, por exemplo, do que um Enem, do que uma FUVEST, né?
E a estrutura do curso é muito boa, assim, o Estado oferece uma estrutura muito boa para esses cursos da FATEC, e assim, eu acho que os alunos são muito bem instruídos a nível de graduação, né? Então eu super recomendo para quem quer fazer um curso na área de TI, procurar os cursos da FATEC, por esses pontos positivos. Eu sou muito feliz de ter feito o curso lá pela FATEC. Legal, Paulo. E só para quem está assistindo a gente, quem não sabe, né, tecnólogo significa que é uma graduação, tá? Não é igual um curso técnico, né? Tecnólogo você é formado, é graduado, você pode buscar pós-graduações depois, tá ok. Né? Então, legal, você fez desenvolvimento de sistemas, né, na Isso. FATEC, e tem bastante aula prática, você sentiu que você estava pronta para o mercado ou foi muito teórico? Como é que foi? A FATEC, ela tem, sim, a gente tem aulas de laboratório, aulas práticas, desenvolvimento de projetos, tem o projeto de TCC também, que ele é bem voltado para o que o mercado pede, né? Mas assim, obviamente, entrar no mercado foi um choque, mas eu acho que, assim, no mercado de TI, né, foi um choque porque eu percebi que o ritmo do mercado, ele corria muito mais rápido do que o que a gente via na faculdade. Então, assim, eu acho que sim, eu tive contexto suficiente, né, para conseguir me colocar bem profissionalmente. Mas, assim, eu não vou mentir, entrar na área de TI é sempre um salto muito grande, é sempre um susto o primeiro emprego, assim, em TI, porque é muita coisa para absorver, muita coisa mesmo. E aí, acho que nem cabe dentro da faculdade, assim, o tanto de coisa que você vai aprendendo depois. Mas, sim, eu acredito que a FATEC prepara bem os alunos para o mercado de trabalho. Tem bastante interação com quem já é do mercado também, isso é muito importante. Legal. Quando você falou que você levou um susto, é porque existem muitas necessidades de entender muitas áreas, muitas plataformas, muitas linguagens de programações. É por isso você tem que saber muita coisa e assustou? Ou você achou que o mercado fosse mais aquecido ou menos aquecido, melhor a remuneração? Quais foram os pontos assim que você ficou decepcionado? Então, eu acho que, no meu caso, foi bem engraçado, assim, porque, na verdade, eu consegui um estágio na área quando eu estava logo na primeira metade do primeiro semestre, assim, foi bem no comecinho. Aí entra, né, indicação, é sempre bom expandir no network. Na época eu consegui uma indicação de uma amiga minha para trabalhar numa empresa na área, e aí eu consegui o estágio. E aí, assim, eu tinha 3, 4 meses de faculdade, assim, não tinha absorvido muita coisa ainda. É, e aí foi um pouco assustador, acho que por conta disso, porque dentro de tecnologia parece que as pessoas têm um vocabulário próprio, né? São palavras diferentes, está falando de Termos em inglês e sim, tal. termos em inglês, stacks, tecnologias, enfim, uma série de coisas. E aí eu lembro que nos primeiros dias assim do meu trabalho lá, as pessoas conversavam e eu não fazia ideia do que elas estavam, eu não conseguia nem entender sobre o que elas estavam falando. Meu Deus, não vou durar muito aqui, né? Não vai rolar. Sim, foi assustador demais. Eu falei, eu não sei o que as pessoas elas falam tantas palavras que eu não sei o que que é, que eu não consigo entender a conversa do começo ao fim, né? Mas aí é adaptação. Com o tempo dá tudo certo, a gente começa a entender as coisas, nada que o Google não resolva, então tá tudo bem. No final dá tudo certo. No começo é assim para todo mundo, né? E sabe o que acontece, Paula? A gente vai muito em escola conversar com estudante de ensino médio e tal. E a gente pergunta, quem quer medicina? A maior galera levanta a mão. Quem quer direito? A maior galera levanta a mão. Aí a gente fala em tecnologia, quando a gente tem sorte, um ou dois levantam a mão. Então, assim, por ser um mundo muito diferente, né? Ter termos diferentes, ver código de programação parece uma coisa muito absurda. Ai, só hacker sabe programar. Então, parece uma coisa tão distante, tão complicada e complexa, que muita gente acaba não escolhendo essa carreira, né? Então, realmente, não é uma coisa que a gente vivencia, né? Por mais que seja comum, né? Não é tão raro encontrar alguém que trabalha com tecnologia, mas todo mundo tem um advogado em casa, conhece o trabalho de um médico, o trabalho de engenheiro, mas ninguém tem, ou poucas pessoas têm, né? Alguém que trabalha com tecnologia. Então, por isso que é tão assustador, né? E diferente. Mas aí você começou o estágio, teve paciência, falou, não, vou ficar, vou dar conta. E como é que foi assim depois? Você foi se sentindo mais Sim. seguro? Como foi esse processo? Sim, com o tempo eu fui me adaptando ao estágio, né? Na época eu trabalhava com um projeto de software, então eu estava bem do lado ali do desenvolvimento.
né? E aí que eu comecei a entender como é que, né, aquele ecossistema funcionava, né? Como é que o mercado funcionava, como é que funcionavam os profissionais da área, enfim. E aí, com o tempo, fui entendendo, né? E também, como a minha faculdade era voltada para desenvolvimento, então eu tentava estar o mais próximo possível das equipes técnicas, né? Eu ainda não conseguia fazer grandes coisas, mas eu já conseguia entender como é que as coisas funcionavam, já conseguia tocar alguns projetos sozinha, já lá pro final do estágio eu estava tocando os projetos sozinha. E aí eu acho que, assim, eu sempre tentei buscar muito conhecimento. Então, além de fazer o que eu precisava fazer, eu estava sempre tentando conversar com outras pessoas, ler documentação de outras pessoas, para eu conseguir acompanhar o ritmo, né? E aí, assim foi indo. Nessa época, eu ainda estava mais voltada para desenvolvimento, né, que é a área da faculdade, e não tinha tanto contato com segurança, que é o que eu trabalho hoje. Entendi. Mas, Só uma pausinha aí pra gente. sim, O que é o desenvolvimento, assim, para as pessoas que não sabem nada de tecnologia, só para eles entenderem o que você fazia? Você legal. consegue traduzir de uma forma bem básica, assim? Que a minha Sim, avó desenvolvimento, entendeu. desenvolvimento basicamente é criação de código, né? Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente utiliza no computador, no celular, né, é baseado em código, né? A gente precisa fazer com que a máquina entenda o que a gente quer que ela faça, né? As pessoas acham que computadores são super inteligentes. Não, as pessoas que programam esses computadores que precisam empenhar a inteligência naquilo e aí, né, passar comandos, né, linhas de código para que a máquina vá entendendo e processando, e entregando aquilo que o usuário precisa. Então, basicamente, Entendi. quando a gente vê aqueles códigos enormes, um monte de letrinha, assim, normalmente a tela de um desenvolvedor, onde ele está criando um site, ele pode estar criando um software, ele pode estar criando um aplicativo de celular. Todas as coisas que a gente utiliza hoje em dia através de uma tela, com certeza tem um código por trás e alguém escreveu aquilo. Entendi. Então, o código está escrito assim: se a pessoa clicar no botão sair, vai acontecer isso. Essa tela vai abrir, vai acontecer esse fluxo. Se a pessoa clicar no comprar, vai abrir o PagSeguro, onde ela vai inserir os dados do cartão. Então, os códigos é isso. São comandos que você deixa explícito lá para o computador realizar em cada possibilidade de clique ou de fluxo que o cliente ou o usuário vai clicando. Então, é isso. Exatamente, exatamente. E o curso que você fez de análise e desenvolvimento de sistemas, ele te ensina a pensar em criar sistemas, software, desde a ideia inicial, vamos criar um aplicativo de entrega de comida. Não, vamos fazer um aplicativo de pet shop, só vai ter coisas de cachorro lá. Então você tem a ideia, você aprende isso também na faculdade, no curso, de ter a ideia Sim. e pensar na plataforma, o tipo de sistema e os fluxos, cada tela que tem que ter. Tudo isso você aprende nesse curso? Sim, sim, a gente monta projetos, né? A gente elabora uma ideia e aí a ideia é ir desenvolvendo aos poucos, né? Dentro do desenvolvimento, da criação de códigos, existem o que a gente chama de linguagens de programação, né? Que são, é como assim, a gente fala português, quem mora em outro país pode falar inglês, e aí que a gente fala alemão. Dentro da computação é a mesma coisa, existem várias linguagens de programação que são utilizadas de acordo com o que você precisa, né? E Legal. aí a ideia é, a gente monta todo o projeto, a ideia adequa, entende o que vai ser necessário, quais linguagens vão ser necessárias, quais tecnologias vão ser necessárias, como que a gente monta o ambiente para suportar tudo isso, né? Então a gente monta o projeto, né? Tem a ideia, inclusive no projeto de TCC foi basicamente isso, a gente teve a ideia de uma plataforma e a gente precisava desenvolver essa plataforma. Então, desde criar as funções, clica aqui, vai para lá, né? Se clica nesse botão, abre tal coisa até a gente criar a interface, colocar as cores, ver se o botão ficava melhor redondo, quadrado, triangular, o que que a gente faz muita pesquisa para entender o que que é melhor para o usuário, se o usuário acha que fica mais bonito de um jeito ou fica mais bonito de outro, quais são as cores que o usuário prefere, né? Então a gente faz muita pesquisa, tem muita documentação, todo software ele tem que ser documentado, né? Então a gente aprende a fazer essas documentações também, né? Então é bastante coisa e a gente passa por tudo isso ao longo do curso. Que legal. Então, essa questão que você disse da pesquisa, né? Pesquisar o usuário do aplicativo também é importante, né? Se é um Sim. usuário mais jovem, que tem mais afinidade com tecnologia, você pode fazer coisas diferentes. Se é um usuário mais velho, né, que tem mais dificuldade, botões maiores, informações mais claras, né? Então, bacana. Então, tudo isso você aprendeu na faculdade.
Então Sim. você sai meio que pronta mesmo para criar uma plataforma do zero. Sim, sim. A gente sai da faculdade assim, como existem muitas linguagens de programação, a gente tem um pequeno insight de cada uma delas, né? Não dá para aprender tudo, não cabe em tempo hábil ali, mas a gente sai com uma noção e aí cabe ao profissional se capacitar e se especializar naquilo que ele acredita que faz mais sentido para ele, né? Então, hoje em dia a gente tem muitas vagas no mercado, quando a gente vê vaga para desenvolvedor, né, C Sharp, vaga para desenvolvedor .NET, enfim, são as diferentes linguagens que as pessoas vão se especializando e aí, né, as empresas contratam de acordo com aquilo que elas utilizam na criação do seu produto. Legal. E além dessa parte de programação, você poderia, por exemplo, escolher ser UX, trabalhar só com a experiência do usuário? Ou UI, só pensar Sim, na interface? Você poderia fazer outros cursos e afunilar sua formação em outras áreas, como você fez agora de segurança, né? sim, exatamente. Então, dentro do desenvolvimento, além de você se especializar em linguagens, você também pode se especializar nas diferentes fases do projeto, né? Na faculdade a gente constrói do começo ao fim, mas dentro de uma empresa você tem diferentes equipes que fazem as diferentes partes daquele projeto até ele ficar pronto, né? Então, como você falou, tem a parte de UX, que é a experiência do usuário, e aí se foca nessa questão de entender o que o usuário prefere, o que fica mais fácil para ele, né? São várias coisas. Aí tem toda a parte de estruturação, tem gente que prefere trabalhar com a infraestrutura da aplicação e aí vai cuidar da sustentação, de manter ela de pé, de fazer com que ela não caia e não pare de funcionar do nada, né? Então, tem gente que trabalha com isso para manter tudo funcionando direitinho, fazer verificações. Tem gente que vai trabalhar com testes, né? Que é quem vai trabalhar com QA, que a pessoa basicamente ela testa o sistema a fim de entender se ele está funcionando direitinho, se não tem nenhum erro, se o usuário não vai encontrar nenhuma tela branca do nada, ele não vai entender nada do que está acontecendo, né? A pessoa testa se está fácil de usar, se está muito difícil de entender, né? Traz essa visão do usuário. Então, são várias coisas que dá para fazer dentro dessa área. Na época do estágio, eu acabei fazendo um pouco de tudo. E é legal, Paula, que assim, você não tem que ser necessariamente um programador, né? Não vai trabalhar diretamente com código. Você pode trabalhar em várias áreas, né? Até Sim, mesmo trabalhar com marketing. Eu quero pensar de forma estratégica para fazer essa minha plataforma ter mais gente baixando, usando, né? Então dá para sim, fazer muita coisa. Quem é mais artístico pode trabalhar na parte de UX, UI, né? Trabalha na parte de criar as telas, talvez criar uns desenhos legais, enfim, dá para todo mundo trabalhar. Quem gosta de design, né? Dá para sim. todos os gostos. Eu gosto de falar que TI é uma área muito abrangente, assim, e para mim, que naquela época ainda não tinha muita certeza do que eu queria fazer, né, não sabia muito para que área ir, eu acho que foi o ideal, assim, porque dentro do TI eu consegui desenvolver várias habilidades, assim, né, que eu já tinha alguns princípios lá na época do ensino médio, né, então, assim, eu consegui desenvolver vários campos, assim, então é uma área muito abrangente, assim, existem muitas possibilidades. Se vocês entrarem em sites de vagas de emprego e filtrar ali só por TI, é muita opção que tem. Então, assim, é uma área que te proporciona muitas possibilidades. É verdade. Eu imagino cada vez mais, né? Porque a gente está vendo agora até padaria com aplicativo, né? Farmácia Sim, tem aplicativo, todo mundo tem que estar no mundo digital. E quem sim, faz isso? Você em tecnologia. Então, né? Se sim, qualquer pessoa, até mesmo o pessoal da padaria, do mercadinho, está precisando de uma tecnologia, tem que ter mão de obra para desenvolver. E eu percebo uma deficiência muito grande. Nós temos um aplicativo aqui na Que Carreira e é muito complicado a gente contratar desenvolvedor bom, né? Que entrega no prazo, que, enfim. Então é bem escasso profissionais bons e a gente percebe que o mercado precisa. Né? Você sente que é bem remunerada essa área? Você tem uma certa facilidade? Como que tá aí para você conseguir emprego? Então, essa é uma área que tem muita vaga. TI, no geral, é uma área que tem muita vaga. E, assim, eu às vezes converso com recrutadores, né, que a área de TI ainda é uma coisa em desenvolvimento, né? A gente está expandindo dentro da área. Então, assim, não existe um piso e um teto salarial bem definidos, né? Vai muito de qual é a empresa, do que eles estão precisando, qual que é o tipo de profissional que eles estão precisando, qual que é o nível de especialização. E também se o profissional ele é especializado em algo que não é muito comum, acaba que a remuneração dele também aumenta, né? Existem algumas coisas, por exemplo, quem é especialista em COBOL, que é uma linguagem antiga, mas que ainda é muito usada, são profissionais que são melhor remunerados,
por conta disso, né? De terem uma especialização muito específica, muito nichada. Mas assim, é uma área que proporciona muita vaga, né? Tem muito emprego. A gente vê que toda empresa sempre está contratando alguém de TI, independente da área que ela atua. Mas assim, é uma área também que exige muito do profissional, né? Então, em contrapartida. Então, exige muito dinamismo do profissional, exige. São várias coisas, assim, porque não adianta pensar só ali no seu trabalho, no que você está fazendo, na sua caixinha, né? A gente sempre tem que pensar num todo, nas equipes parceiras, nas equipes do lado, se a nossa esteira está funcionando, se está indo do começo ao fim sem travar. Então, acaba exigindo bastante do profissional. Então, profissionais de TI, hoje em dia, são maioria também a consultar terapias, psicólogos, enfim, porque é uma área que acaba tendo bastante pressão também. Mas, assim, é algo que a gente aprende a lidar, é importante. As empresas hoje em dia estão se atentando mais para esse lado, né? As empresas estão tendo um pouco mais de consciência nesse sentido, de apoiar o profissional, de fazer com que aquele profissional não fique sobrecarregado, de que sempre tenha apoio dos colegas, né? Então, assim, eu acho que é uma área que está crescendo, está mudando, está dando atenção para todos esses fatores. Então, sim, é uma área que tem muita vaga, é uma área que remunera bem, mas também é uma área que exige bastante do profissional. Mas, assim, para quem gosta, é ótimo. Eu, pelo menos, gosto bastante de atuar nessa área, então, para mim é tranquilo. Que bacana. Eu tento me aventurar a fazer uma coisinha ou outra e eu percebo que os desenvolvedores, a galera de tecnologia é bem solidária, assim. Eu já entrei em vários fóruns, tudo que você pergunta para alguém, logo vem alguém te ajudar, dar ideias, né? E dar uma mãozinha. Então, eu acho muito legal isso da classe de tecnologia, porque um ajuda o outro, indica o outro, recomenda o outro e trabalha junto. Eu acho muito bacana isso. Sim, é uma área muito colaborativa, principalmente porque dentro do TI, a gente tem várias ramificações e existe graduação para várias dessas ramificações, faculdade, cursos e afins, mas tem muitas áreas que acabam ficando não tão cobertas, né? Por exemplo, a minha área de segurança começou a ter cursos de graduação não tem muito tempo, agora que está tendo alguns cursos de pós-graduação, enfim. Então, assim, muita coisa a gente acaba tendo que estudar por conta, precisa pesquisar por conta, então acaba sendo uma comunidade muito colaborativa nesse sentido, né? Porque o pessoal sabe que tem coisas que a gente precisa se ajudar para sair, né? Tem muito material Então, acho que por em isso. inglês, né? Eu imagino, né, Paula? Essas coisas Sim, novas. sim, Às vezes nem tem nada didático aqui em português, né? E você fala inglês? exatamente. Você acha que é importante falar inglês para atuar na sua área? Não necessariamente. Hoje em dia eu acho importante. Eu, assim, tenho inglês intermediário para você conversar, ler, escrever, enfim. E eu acho importante, porque muita documentação que a gente lê, muitos projetos, né? A gente às vezes, vê projetos no GitHub, uma plataforma de projetos de código, são de estrangeiros, né? E aí muita gente acaba fazendo em inglês, por ser uma língua universal, e aí as pessoas que quiserem utilizar aquele projeto, enfim, quiserem entender, ler, precisam ter um pouco do domínio do inglês. Mas assim, não vou dizer que é uma coisa assim, nossa, 100% obrigatória, porque hoje em dia a gente tem apoio de várias ferramentas que fazem tradução, enfim, sempre dá para dar um jeito. Mas com certeza ajuda na hora de escrever alguma coisa, às vezes precisa conversar com algum fornecedor. A gente tem muitos fornecedores de produtos que são do exterior ou são dos Estados Unidos, às vezes precisa fazer alguma interação com esses fornecedores e aí acaba utilizando bastante o inglês, às vezes espanhol. Legal. E às vezes você pode ser contratado por uma empresa, né? Americana ou europeia, enfim. Né? Você conhece alguém que Sim. trabalha com uma empresa internacional? Ou você já teve essa oportunidade? Não, eu nunca trabalhei para empresas de fora, mas eu tenho vários colegas que trabalham, né, tanto para a Europa quanto os Estados Unidos, enfim. É uma área assim muito boa nesse sentido. A gente consegue prestar serviço para outros países, né, ainda mais com essa coisa do home office que aumentou bastante com a pandemia, né? Então tem muitas empresas que contratam tanto para levar o profissional para o país, né? Tenho alguns colegas que estão em Portugal, enfim, quanto também para contratar para trabalhar remoto. Então, às vezes a pessoa trabalha daqui, presta serviço para uma empresa estrangeira e, obviamente, recebe muitas vezes na moeda estrangeira, né? O que é algo muito positivo para a gente aqui, às Hoje em vezes. dia é maravilhoso. Sim, Legal, sim. Paula. E assim, voltando lá para sua história, você estava contando, eu me empolgo e eu saio um pouco do foco. Ó, Aí você vamos fez lá. estágio nessa empresa de desenvolvimento. E depois, como é que foi a sua carreira? Conta pra gente sua trajetória até onde você está hoje.
E depois, bom, vamos lá. Aí depois eu comecei, assim, eu trabalhava com projetos, né? Então eu tinha bastante interação com o cliente, fazia documentação e tudo mais. E eu queria migrar para uma área mais técnica, né? Mais mão na massa ali na criação do projeto, enfim. E aí eu tinha algumas opções, né? Tinha a opção de desenvolvimento, que era no que eu já estava me formando, né? Mas eu comecei a ver que talvez não fosse aquilo. Talvez desenvolvimento não seja muito minha área. Eu tinha colegas na faculdade que eram extremamente bons, né? Ótimos desenvolvedores. E não era muito, né? A minha praia, assim, né? E aí eu comecei a pensar, preciso escolher uma área para me especializar, né? E o bom do TI é isso, às vezes você se forma numa coisa, mas existe milhares de outras coisas e não tem problema você fazer uma interseção entre as áreas dentro do TI, né? Tudo se aproveita, a gente consegue utilizar tudo em todos os lugares, né? E aí eu comecei a pesquisar, né? Comecei a trabalhar perto de um time de desenvolvimento, eu fazia testes, né? Fazia QA, que eu comentei, testes de software. Comecei a pensar o que eu poderia fazer. E nessa época comecei a ter contato com alguns materiais de segurança na faculdade, Uhum. né? E aí eu comecei a pensar, nossa, segurança sempre foi algo importante para mim. Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com segurança, em todos os aspectos da vida, né? E eu não tinha muita ideia de que a gente tinha que começar a pensar em segurança a nível cibernético, né? A nível de sistema, e não só segurança física, individual, né? E aí eu comecei a ter contato com os materiais na faculdade e tudo mais, e eu falei, nossa, essa área é muito legal, né? E E é algo promissor. que, sim, Cada e é vez discutindo informação, dados bancários na internet. Sim. E aí eu pensei, é algo que eu tenho muita aderência, porque para mim faz muito sentido o contexto de segurança, né? Tem gente que acha que segurança é só encheção de saco. Mas eu Uhum. falei, não, para mim sempre fez muito sentido os tópicos de segurança para a vida no geral. E aí eu comecei a estudar nessa área, né? E aí, assim, isso já era uma coisa que a faculdade, por exemplo, não cobria, né? Tinha uma matéria de segurança só, e era mais para a gente entender os conceitos básicos. E aí eu comecei a fazer cursos nessa área por conta. Pouco tempo depois eu saí daquela empresa que eu estava, né? Que eu estagiei, e aí fiquei um tempo como analista. E mudei para uma empresa, né, uma consultoria de segurança mesmo. E ali eu comecei a entender exatamente como as coisas funcionavam no universo de segurança. E aí eu descobri um outro mundo, que é gigantesco também, né? Eu já achava o universo do desenvolvimento enorme. E aí eu descobri Uhum. que o universo de segurança é tão grande quanto, né? E, e aí eu comecei a entender como que eu queria atuar. Dentro de segurança tem muitas áreas, né? Acho que as principais que a gente fala bastante, que é Red Team e Blue Team, que Red Team são os times de ataque, que é onde eu trabalho, e o Blue Team, que é o time de defesa, né? No geral, são essas esferas, mas aí dentro tem muita coisa. Tem a parte de inteligência, né? Inteligência e busca de ameaças, que tenta buscar em todo o contexto as ameaças que existem, possam vir a existir, né? Enfim, tem muita coisa. Tem a parte de engenharia social, o ZINT, que mexe mais com a nível de pessoas, né? Porque não adianta nada a gente ter um sistema super, super, super seguro, com todas as atualizações mais recentes, tá tudo certinho, sendo que atrás sempre opera uma pessoa e essa pessoa pode ser vulnerável a algum tipo de golpe, alguma coisa assim. Então é uma área muito abrangente onde a gente estuda desde comportamento humano, né? Como as pessoas podem ser vulneráveis, né, a diversas coisas, até a parte de segurança de sistemas, vulnerabilidades, ataques, enfim. E aí eu comecei a estudar essa área, ingressei no Red Team, né, que é esse time que cuida de ataques. E aí basicamente a função de um Red Team é simular um ataque real, né? Então o nosso trabalho é utilizar as mesmas técnicas, né, que um agente malicioso, um atacante de fato utilizaria, para entender se aquele sistema, se aquele software, se aquele aplicativo, como ele reage, né? Se de fato a gente consegue acesso a algo que é sensível, se a gente teria oportunidade de vazar algum dado, se a gente teria oportunidade de quebrar a conta de um outro usuário, de obter acesso, de manipular acesso de informações, valores, né? Hoje em dia a gente tem muito sistema bancário, né, que precisa passar por esses testes para garantir que nenhum cliente sofra, né, não seja prejudicado. Então, e aí eu fui
trabalhando nisso, né, com essa questão também de gestão de vulnerabilidades, né, porque sistemas têm muitas vulnerabilidades, a gente precisa gerir esse número enorme. Uhum. E aí, depois que eu saí da consultoria, eu abri a minha própria consultoria, que é a Elaxe, né? E a Elaxe presta serviços principalmente nesse sentido de segurança ofensiva. Então, a gente atua, né, para o cliente, no mesmo sentido que um atacante faria, para o cliente entender se ele está nas. A gente fala que não existe sistema 100% seguro, nunca vai existir, porque a gente sempre acorda com novas coisas acontecendo no mundo e pessoas descobrindo novas vulnerabilidades. Mas a gente consegue deixar as coisas talvez no melhor estado que elas poderiam estar naquele Mais momento. difíceis, né, de serem Sim, invadidas, talvez. sim, a gente consegue colocar alguns muros na frente, assim, para garantir. E aí, basicamente, é esse nosso trabalho. A gente ataca, né, os alvos, entende as vulnerabilidades, reporta, né? E aí, acho que trazendo o tópico que as pessoas mais se interessam, né? Então, hacker, na verdade, é também uma profissão, né? As pessoas ouvem muito, o hacker atacou tal coisa. A gente ouve muito no noticiário, assim, fica super assustado, tem medo, meu Deus, o hacker vai invadir tudo que é meu com um botão. Calma, não é assim, gente, não é apenas um botão, a gente demora muito para conseguir, às vezes, né, pouquíssimas coisas. É, tem muito estudo, envolve essa parte de código também, então é aquilo que eu falei, reaproveitando as coisas da faculdade, né? E, e aí a gente consegue entregar isso para o cliente com a visão do hacker, né? O hacker é a pessoa que entende, estuda sobre um sistema, não necessariamente um sistema digital, pode ser um sistema físico, pode ser um prédio, por exemplo, entende, né, estuda, entende, se aprofunda e consegue pensar fora da caixinha, né? Pensar como uma pessoa, um usuário comum não pensaria, talvez, para conseguir um outro resultado, né? Às vezes pensar como o desenvolvedor às vezes não pensou e a gente descobre um problema lá na outra ponta, né? E aí, no final, eu acabei atuando mais com essa parte. Hoje em dia, apesar de ser formada com desenvolvimento, eu falo que os desenvolvedores não gostam muito da nossa área, porque a gente sempre arruma problema para eles corrigirem. Sempre Mas complica, né? mas é uma área importante, assim, a gente pega bastante coisa e a gente vê que cada vez mais tem mais notícia de ataques, né, vazamento de dados. Hoje em dia, dados têm muito valor, né? É muito caro o prejuízo de se ter um vazamento de dados, né? São casos de milhões, bilhões. Então, as empresas estão muito preocupadas com isso hoje em dia. Que legal, Paula. Amei saber sobre sua formação. E você é tão novinha, quantos anos você tem? Fiquei curiosa. Eu tenho 21. Nossa, você fala com uma maturidade, com uma segurança. Sério, e assim, já é empresária, já criou sua empresa. Olha, eu tô assim, parabéns, viu, pela sua postura, pelo seu profissionalismo. Imagino que você deve ser muito boa no que você faz mesmo. Parabéns mesmo. E Obrigada. quais são seus planos agora para o futuro? Você está na sua empresa? Você tem interesse em prestar serviço a outras empresas? Qual que é o seu plano agora para daqui para frente? Então, hoje eu tenho a minha empresa, cuido disso, né, atendo alguns clientes, mas eu também mantenho um emprego como CLT. Então, hoje eu estou cuidando das duas coisas, né, um pouco complicado, mas dá certo. Uhum. Mas a ideia, acho que para o futuro é fazer com que a empresa cresça cada vez mais e assim. A Elax nasceu com alguns propósitos, na verdade. Atender clientes, eu acho que é a ponta do iceberg, na verdade. O primeiro propósito da empresa é fazer com que segurança seja algo mais acessível às pessoas, porque as pessoas veem segurança, principalmente segurança cibernética, e acham que é uma coisa de outro mundo. Nossa, é algo que nunca vai impactar na minha vida. E não, faz parte da vida de todo mundo. A gente sempre tem que cuidar da nossa postura na internet, cuidar da nossa postura no dia a dia, tomar cuidado. Hoje em dia tem muitos golpes, né? Então, todo mundo está suscetível a passar por uma situação dessa, né? Então, eu tenho alguns projetos, né, mais educativos. A página da Elax eu sempre posto vídeos explicando as coisas de maneira simples para as pessoas entenderem que é algo que faz parte do dia a dia, né? Então, tem vários conteúdos lá, quem quiser conferir depois. E o segundo ponto que eu acho que é importante falar também da Elax é em relação a mulheres nessa área.
a área de segurança hoje tem uma defasagem enorme de mulheres na área. São muito poucas mulheres na área de segurança hoje. Né, Paula? Você sente que na tecnologia é muito mais homem? Ou não? Tem uma Sim, experiência? sim, em vários lugares. Hoje, pelo menos até hoje, todos os ambientes da qual eu fiz parte, faculdade, os times, né, que eu trabalhei, sempre são predominantemente masculinos, né? Então, o último time que eu trabalhei eram 30 homens e eu. Então, assim, era muito complicado. Mesmo na sala de aula da faculdade, nós éramos acho que em 5 meninas só, e o resto eram meninos. E eu vejo que é uma área que acaba não sendo muito atrativa para mulheres, porque não tem, assim, existem algumas iniciativas para isso, mas são poucas, e também acaba ficando uma área um pouco hostil, né? E acaba criando um certo receio nas pessoas de participar, um certo medo. A gente tem, né, hoje em dia muitos problemas com isso, e aí acaba dando esse medo nas pessoas. E aí eu acho que afasta um pouco as mulheres da área. A gente tem, ainda bem que nos últimos tempos acabou crescendo bastante a quantidade de mulheres na área de desenvolvimento, UX, enfim, hoje em dia já tem várias mulheres desenvolvedoras, o que é muito bom. Mas a área de segurança ainda peca bastante nisso, a gente tem poucas mulheres em relação aos homens, né? E aí uma das ideias da Elax também é mostrar essa visão, que a gente tem espaço, que a gente precisa conquistar espaço, que a gente precisa de respeito dentro desses espaços, né? E a ideia também é trazer um pouco disso, assim, de como as mulheres têm representatividade, né? Precisam de representatividade em todos os campos, assim, e que segurança é uma área que precisa também de mais mulheres. É uma das ideias da empresa trazer essa visão também. Maravilha, muito bom. Amei saber sobre sua trajetória, conhecer você, Paula. Você explicou super bem. Eu já falei com muita gente de tecnologia, mas você tem uma didática muito boa, né? Eu acredito que todo mundo vai assistir, eu estou assistindo aqui essa live, entendeu como que é essa área da programação, desenvolvimento de sistemas. Adorei te conhecer. As pessoas que quiserem me seguir, né? Pode seguir seu Instagram, ele é pessoal, ele é profissional. Podem Pode procurar você. seguir, pode seguir no meu Instagram. Meu Instagram pessoal tem mais coisas sobre a minha vida em geral, mas de vez em quando eu abro caixinha de perguntas sobre a área de segurança, sobre a área de TI, quem quiser mandar pergunta, quem quiser me mandar mensagem também para tirar dúvidas, né, do que fazer, como fazer, pode mandar também. No LinkedIn também pode mandar, quem quiser olhar um pouquinho mais da minha trajetória profissional pode olhar lá no LinkedIn. E tem a página da Elax, que é onde eu posto os conteúdos, tem vários videozinhos legais, inclusive aceito recomendações de conteúdo, quem quiser, tem dúvida sobre alguma coisa, quer que eu grave um conteúdo sobre. Então, lá tem bastante coisa também. Pode seguir, mandar mensagem, fique à vontade. Ai, obrigada. Amei te conhecer, Paula. Foi um prazer esse bate-papo. Depois a gente conversa sobre segurança, que eu acho que a gente vai precisar disso também, né? Um assunto que a gente tem que focar. Realmente a gente foca muito no desenvolvimento, na experiência. Mas espera lá, o negócio é seguro, né? Pois Senão é, ele pode, do dia para a noite, né? Quando exatamente. talvez um hacker alguém consegue entrar no sistema, ele pode até tirar do ar, não pode? Pode ser bem Sim, grave, sim, roubar sim, dados e tudo mais. exatamente. Vamos sim, sempre debater esses assuntos e tornar eles cada vez mais democráticos. É isso aí. Então, obrigada, viu, Paula? Eu vou manter contato. Se precisar da gente também, conta com a gente aqui. E foi um prazer falar com você essa noite. Eu que agradeço. Obrigada, obrigada a todo mundo que assistiu e vamos continuar conversando aí cada vez mais. Isso aí. Obrigada, gente. Boa noite, então. Beijo. Tchau, Paula. Obrigada. Obrigada, Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau.